Bom, bom dia, sou a Simone, para quem não me conhece, sou vice-diretora do Departamento de Hebraico da Escola Beit Yaakov. Hoje de manhã, no café, a gente estava comentando os lugares por onde já passamos, as escolas por onde trabalhamos. Só reiterar aqui que é um privilégio poder fazer parte da comunidade judaica de São Paulo, onde a gente tem bastante escolas à disposição e muitas oportunidades de colocar em prática o trabalho, e entendendo como cada escola tem a sua característica, o seu DNA, e trabalhar para sempre extrair o melhor dos alunos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre Israel na contemporaneidade, que, na verdade, é quando a gente deixa de dar aula de hebraico e passa a dar aula em hebraico. Vou contar um pouquinho para vocês. Aqui vocês têm esses logos, eu não vou contar ainda como eles se relacionam, eu prometo que até o final da minha fala vai ficar tudo muito claro para vocês. Vamos lá. Então, da onde veio a ideia? Peço desculpas ali, estou vendo que desconfigurou. Né? A gente precisava repensar os currículos do ensino médio. Era 2019, e a partir da observação, a partir da conversa com os alunos, a gente percebe que existe um esgotamento, uma sensação de que a gente já viu isso, é sempre a mesma coisa, vocês sempre fazem igual. Eu continuo aprendendo o supermarket, que a gente adora o supermarket, mas eles tinham essa sensação de que eles estavam sempre fazendo a mesma coisa, além de uma lacuna importante nos conhecimentos de história judaica contemporânea que os nossos alunos traziam, um desconhecimento sobre feitos do Estado de Israel ou do pré-Estado, que também pareciam para nós importantes que um aluno saído da escola carregasse com ele isso na sua identidade judaica, e aí a possibilidade de mudança. Aqui eu trouxe um depoimento que não vai ser possível de ser lido, obviamente, dessa aluna chamada Vicky. Ela fala, né, ela está se preparando para ser madrihá na Tnuá, e aí a gente enxerga ali uma oportunidade. A gente fala, poxa, a menina vai virar madrihá, o que ela precisa para dar as peolot? E ela fala, eu queria mais bagagem, eu queria mais temas. E aí vem uma ideia, vamos aproveitar, né? Quais são os temas que aparecem sempre nas peolot, aquilo que eles gostam, né? Para a gente, além daquela discussão do brasileiro judeu, judeu brasileiro, o que mais a gente consegue colocar ali? E se a gente puder trabalhar junto com as Tnuot, por que não? E, além do desafio que esse menino traz, para ele, o hebraico sempre foi algo bastante desafiador, e ele, a princípio, não tem um bom vínculo. Vamos revincular? Vamos fazer de uma outra maneira? Né? Então, o que a gente faz? A gente pensa em 2 novos currículos. Um deles a gente chamou de Arutz Israel e outro a gente chamou de Israeli Design. Eu queria falar sobre, né, a questão do nome. O Laércio lembra disso. Como é que a gente vai nomear esses 2 novos currículos? E o que isso muda? Né? Eu acho que a questão do nome pode parecer algo marketing, vamos dar um nome legal para as coisas, no fundo é tudo hebraico. Não é. O nome faz com que a gente se responsabilize pela nossa intenção. Então, quando a gente se compromete a fazer algo que se chama Israeli Design, é porque, de alguma maneira, a gente vai tratar de algo que mexe com design. Quando a gente fala de Arutz Israel, Arutz quer dizer canal, é porque, de alguma maneira, a gente vai se relacionar com mídias. Então, o que está aqui por trás? Está um compromisso daquele que está criando o currículo ou dos professores que estão colocando isso em voga de relacionar temas históricos em hebraico com o mundo atual dos alunos, que é a questão das mídias, é a questão de colocar a mão na massa e tudo aquilo que a gente sabe que é, sim, importante, que ajuda o aluno a se comprometer mais, a gostar mais, a levar mais dessa possibilidade. A gente pensou em temas assim que a gente sabe que vão cair super bem. Eles adoram coisas de espionagem, coisas que têm missões impossíveis do Tzahal, coisas do Mossad. Gostam também de quando tem sangue, atos de heroísmo. Vamos colocar. Então, entrou Eli Cohen, entrou Operação Entebbe, entra Olimpíadas de Munique, Levante do Gueto de Varsóvia. Por quê? Porque a gente justamente queria trazer para eles essa possibilidade de reconexão com a história, para que eles pudessem se orgulhar disso tudo. Na época, quando a gente criou, a gente precisava exemplificar muito as questões do antissemitismo. Né? Era algo distante. A gente podia dizer que aqui no Brasil a gente não tinha, né, essas expressões que a gente tem hoje. Hoje, infelizmente, a gente já trabalha diferente. Aí, o que aconteceu?
Aqui a gente tem mais alguns depoimentos, né? Então, esse aluno, ele acho que ilustra bem aqui o que eu deixei em negrito, isso que eu estou falando. Defender a minha opinião em situações como a que estamos vivendo atualmente. Quando a gente vai trazendo para eles mais repertório, eles vão se sentindo mais capacitados para conversar, para falar, para defender seus pontos. Essa outra menina, ela fala da reconexão, ela fala de passado e presente. Como ela passa, a partir desses fatos do passado, a entender qual é o papel dela, quem é ela hoje, por que ela está aqui e qual é a missão dela. E esse último menino aqui, ele fala algo bastante interessante, que também surgiu aqui bastante, que são os ideais divergentes, que sempre compuseram o povo, ou seja, a gente nunca teve consenso, mas isso não impediu que nós nos uníssemos em prol de um sonho comum, né, que se materializa por meio da fundação do Estado de Israel. Aqui, esse outro menino fala dos temas surpreendentes, né? Ele justo cita Entebbe, é bastante interessante, porque eles ficam muito estupefatos, eles ficam muito surpresos com toda essa grandiosidade das missões e tudo isso. E a gente tem algo muito interessante aqui que essa menina traz, que é a questão da autenticidade. Aqui em cima, a gente tem o cônsul Aviel Aviram, quando ele estava aqui no Brasil. Ele fala sobre a Operação Moshe e Shlomo, ele mesmo, né, da família dele, tudo isso. Ele não veio numa dessas duas operações, mas, como etíope, ele conta sobre isso, ele conta quanto tempo ele andou a pé e tudo. E é esse acesso às fontes primárias que a gente tem por conta desses episódios ainda serem episódios considerados episódios recentes. E isso vai fazendo com que o relato fique muito mais interessante, porque não é só o professor que fala, são convidados, são pessoas com quem a gente tem contato. Na Operação Entebbe, a gente conversou com o Rami Sherman, desde Israel, a gente fazia um Zoom, ele contava a participação dele na operação, né? A gente também teve o Shai Maor, que veio conversar com os alunos em hebraico. Então, tudo isso que a gente vai podendo aproveitar e vai trazendo. Aqui, eles estão... justo para fazer um parêntese aqui, a questão da Operação Moshe e Shlomo, né? Então, assim, agora a gente consegue colocar dentro da aula, a gente vai falar de Avera Mengistu, né, que é algo que a gente achava que a gente não ia conseguir trazer, mas a gente tem um refém que foi libertado agora, e é uma possibilidade que a gente tem de fazer uma discussão mais profunda, mais interessante para os alunos, e tudo isso acontecendo em hebraico, que é o mais interessante, e eles vão se soltando. Por quê? Porque o hebraico ele fica um pano de fundo, ele fica um instrumento para... Isso só é possível por conta de todo o trabalho que é feito anteriormente. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tem a questão da forma descontraída, né, que, como as aulas acontecem. A gente pode colocar aquele videozinho primeiro? Aqui tem uma explicaçãozinha bem pequenininha do que é. Vamos ver se entra, senão eu falo sem ele. בבית ספר, בית יעקב, בכיתות י"א, יש שני קורסים למי שרוצה ללמוד אקטואליה ישראלית בעברית, ערוץ ישראל וישראלי דיזיין. השנה בקורס ערוץ ישראל למדנו על 6 נושאים: חטיפת ושחרור החייל גלעד שליט, מרד גטו ורשה בשואה, משפט הגנרל דרייפוס, טבח הספורטאים הישראלים באולימפיאדה מינכן, עליות מודרניות לישראל ועל עליית יהודי תימן. בקורס ישראלי דיזיין גם למדנו על 6 נושאים: מבצעים משה ושלמה, בהם חילצו את יהודי אתיופיה, אוניות המעפילים ואקסודוס. אליעזר בן יהודה מחיה השפה העברית ובורו בן ציון. אלי כהן המרגל שנתפס והוצא להורג. מבצע אנטבה ששחרר את המטוס שנחטף על ידי מחבלים. ועל שר אלונסו חברה ברשת אריגול נילי. מחכים להם כדי ללמוד עוד ועוד על העם היהודי. Eu prometi que eu ia explicar o que tem a ver os logos, né? Então, vamos lá um pouquinho... Espera aí. Esse daqui. Vamos lá. Aqui em cima, vocês estão vendo, tem um aluno chamado Henry, que, no momento, está na Tel Aviv University. Ele foi aluno nosso, ele fez parte do curso Arutz Israel, e, em determinado momento, é pedido para que os alunos, com essa proposta de mídias, que eles criem um perfil para o Herzl, né, um perfil no Instagram. Então, ele tinha que definir quem eram os amigos do Herzl, quem eram os haters do Herzl, se o Herzl, de repente, ia curtir a postagem do Emile Zola e tudo isso. E ele cria esse perfil,
que sai na revista, tá com a Marli, se alguém quiser ver depois, numa revista que a escola lança, chamada High School Academic Journal, e esse artigo sai lá, né? E aí o Henry já queria estudar em Tel Aviv. Em paralelo, ele está fazendo com a Stand With Us o High Internship, né? Que é um curso que acontece com frequência quinzenal. E aí o Henry vai ganhando aí tempo e tudo isso, e ele acaba na Tel Aviv University. Pode voltar só naquele último para eu mostrar? E aí a última foto que a gente tem, peraí, sou eu que tenho, vocês? Bom, se não der, vamos lá. O Henry, semana passada, estava no Kikara Hatufim, estava cobrindo o evento da família Bibas, estava contando desde lá, e se tornou um correspondente do Stand With Us hoje para o Brasil. Então, quer dizer, eu acho que todas as escolas têm os seus projetos maravilhosos e todas as escolas têm seus Henrys, né? No sentido de que, quando a gente faz um projeto com intencionalidade, um projeto profundo, com consistência, a gente consegue ir colhendo os frutos logo ali na frente, e a gente, às vezes, não imagina o tamanho do impacto que a gente vai causar em cada um. E acho que é um pouco isso. Se vocês quiserem depois dar uma olhada na revista, está aí, e estou à disposição.